Amém. Glória a Deus, né? Deus é muito bom. Amém. É, Estamos, né, preparando em nome de Jesus para a viagem para Moçambique. Eu creio que Deus vai abençoar, que vai dar tudo certo, que o Senhor vai estar nos acompanhando, né? Estaremos no campo de batalha e Deus também Deus estará conosco e haverá pessoas intercedendo por nós, né? Sem intercessão, nós não somos nada. Eu gostaria de ler eu já falei sobre essa passagem, e é uma palavra que eu gosto muito, e quando eu estava pensando, começar a te trazer, sabe, de reflexão para esse tempo de preparação para uma viagem missionária, o Senhor trouxe Eclesiastes 12. Eu já falei muitas vezes, eu acho que é pertinente no dia de hoje essa passagem, que diz o seguinte: não se esqueça do seu Criador no dia de sua juventude. Honre-o enquanto você é jovem. Antes que venham os tempos difíceis e cheguem os anos que você dirá, não tenho mais prazer em viver. Lembre-se dele antes que o sol, a lua, as estrelas percam o brilho, os seus olhos e as nuvens voltem a cobrir o céu depois da chuva. Lembre-se dele antes que suas pernas comecem a tremer, antes que os seus ombros se recurvem. Lembre-se dele antes que os poucos dentes que lhe restam já não possam mastigar e antes que os seus olhos deixem de ver com clareza. Lembre-se dele antes que os seus ouvidos fiquem fracos e você já não ouça o som da pessoa trabalhando nas ruas. Hoje você levanta com o primeiro canto do passo, mas um dia não ouvirá mais. Lembre-se dele antes que você tenha medo de cair e se preocupe com os perigos das ruas. Antes que os seus cabelos fiquem brancos como a amendoeira em flor, e você se arrasta como um gafanhoto prestes a morrer, e antes que você perca o desejo. Lembre-se dele antes que falte pouco para descer ao túmulo, seu lar eterno, quando os prateadores chorarão o seu funeral. Sim, lembre-se do seu Criador agora, enquanto você é jovem, antes que o fio de prata da vida se rompa e antes que a taça de ouro se quebre. Não espere até que o canto se despedace junto à fonte e a rodana se parta junto ao poço. Pois então o pó voltará à terra e o espírito voltará a Deus que o deu. Amém? Olha, é interessante nós pensarmos na questão de missões e Eclesiastes 12. É muito interessante. Por quê? Porque a missão tem tudo a ver com o chamado de Deus para a nossa vida, né? Deus nos chamou para fazer algo. Todos nós somos chamados, de alguma forma, para fazer algo para Deus, para fazer algo que honre ao Senhor, fazer algo que exalte a presença de Deus. Todos nós somos chamados para fazer algo. E nós só podemos cumprir nosso chamado em Deus enquanto nós tivermos vida, né? A Bíblia fala que depois da morte não há projeto, não há sonho a ser realizado. Então, tudo que sonho que eu posso realizar, todo projeto que eu posso realizar é agora enquanto eu estou vivo. Semana passada, né, o missionário Júnior trouxe sobre a questão de que missões é difícil. Missões têm o seu desafio, né? É interessante, nós sempre pensamos que muitas coisas da nossa vida nós romantizamos, né? Como um romance, como algo assim, nossa, que coisa maravilhosa. Ignorando as lutas, os problemas e as batalhas, né? Quando você fala criação de filho, não, ter filho é muito bom, não é? Né, Fabiana? Ter filho é muito bom. Mas quando você tem filho, você vê, é muito bom ter filho, mas também tem as muitas preocupações, né? Com a preocupação com as amizades dos filhos, tem a preocupação do que o filho vai crescer, o que ele vai se tornar, tem a preocupação se ele vai servir ao Senhor ou se ele não vai, tem as partes quando o filho tenta ter a seus próprios desejos, suas próprias decisões, né? Que muitas vezes pode vir contrário a gente. Ou seja, ter filho é muito bom? É.
mas também vai ter as suas dificuldades, como casamento, como trabalho. Consegui o trabalho dos meus sonhos, que maravilha, estou, nossa, maravilhoso, agora eu estou realizado. E aí, no dia a dia, do ser trabalhador, né, de trabalhar no emprego dos sonhos, vai ter as suas dificuldades, os seus problemas, né? E o Júnior falou muito bem sobre isso, né? Missões, quando você recebe o chamado do Senhor, você tem aquela convicção de que o Senhor chamou você para pregar o evangelho, você passa por diversos, né, problemas, por diversos conflitos, né? O chamado de Deus é muito bom, quando ela se acende, fica vivo, mas no dia a dia você percebe muitos levantes de Satanás, muitos levantes na própria alma, no próprio espírito, né? Muitas coisas que vêm contrário ao chamado, ao contrário ao que Deus te propôs para você fazer. Então, nós temos uma luta constante contra essas coisas, contra esses pensamentos, né? Contra acusações do inimigo e tantas outras coisas. E aí, quando você vai para Eclesiastes 12, ele começa assim: não se esqueça do seu Criador no dia da sua juventude. Nós estamos no nosso dia da juventude, nosso dia que nós estamos com saúde, que nós podemos fazer tantas coisas. E aí o Senhor diz assim: ó, não se esqueça do Senhor. Quando ele fala assim, antes que venha o mau dia, aí ele fala muitas coisas aqui nesse capítulo, fala muita coisa a ver com a questão da saúde, né? Ver direito, andar, acordar, da vida. E antes que chega o dia da velhice, antes que chegue o dia, muitas vezes, que você não vai enxergar bem, não vai ouvir bem, não vai andar bem, antes desse dia que você não vai acordar mais, porque já vai ter passado para o outro plano espiritual, já vai ter passado, já ter morrido, antes que chegue esse dia, não se esqueça de Deus. Tenha Deus como prioridade. E aí é que, nesse pensamento de que missões é um desafio, que missões é um levante de propósito, né? Que você levanta com um propósito diante de Deus e que virá muitas acusações, muitos levantes de Satanás, você precisa honrar ao Senhor, saber que esse é o tempo que o Senhor fez e que nele você vai se regozijar. Sabe, eu tenho de ver é o seguinte, que as oportunidades que Deus está nos dando de poder ter Ele como centro de nossas vidas no dia de hoje. Se ter Ele como centro do nosso coração, centro da nossa vontade, ter Ele reinando no nosso coração. E aí, quando eu lembro assim, não se esqueça do seu Criador no dia da sua juventude, honre enquanto você é jovem, antes que venham os tempos difíceis e chegue os anos que você tirar. Não tenho mais prazer em viver. Infelizmente, eu já vi algumas pessoas já com idades bem avançadas que falam assim: eu estou só esperando Deus me levar. Por quê? Já não tem mais prazer, já não tem mais vontade, já não tem mais desejo de fazer mais nada, sabe? E antes que esses dias cheguem em nossa vida, em que nós vamos falar assim, já não tem mais ninguém, as pessoas que eu amo já foram todos morar com Jesus, antes que chegue nesse dia, nós devemos nos entregar para o propósito do Senhor, de honrar o Senhor, sabe? Fazer missões, pregar o evangelho nas ruas, seja aqui em Belo Horizonte, seja lá em Moçambique, na Colômbia, ou qualquer outra parte do mundo, tem muito mais a ver em honrar ao Senhor pela oportunidade que Ele está nos dando de servir Ele do que a nós mesmos. Fazer a vontade de Deus tem muito a ver mais com Deus do que nós. Em honrar ao Senhor, que Ele fala, lembre-se dele antes que o sol e a lua e as estrelas percam um brilho aos seus olhos e as nuvens voltem a cobrir o céu depois da chuva. Lembre-se dele antes que suas pernas comecem a tremer e antes que os seus ombros se encurvem. Lembre-se dele antes que poucos dentes que lhe restam já não possam mastigar e antes que os seus olhos deixem de ver com clareza. Lembre-se dele antes que seus ouvidos fiquem fracos e você já não ouça o som das pessoas trabalhando na rua. Hoje você se levanta com o primeiro canto do pássaro, mas
um dia não ouvirá mais. Um dia. Então, eu preciso lembrar do Senhor enquanto eu tenho força, vida. Eu preciso pensar em honrar o Senhor Jesus enquanto eu posso, sabe? Eu tenho que pensar assim, meu Deus, o que eu posso fazer para o Senhor? Não por mim, mas para o Senhor. O que eu posso fazer para o Senhor? E a coisa principal que nós podemos fazer para o Senhor é pregar o Evangelho. Se tem algo que eu posso fazer para o Senhor, é proclamar o Evangelho. Por quê? A Bíblia diz que porque Deus amou o mundo que deu seu Filho unigênito. Então, Deus amou tanto esse mundo que ele deu seu Filho para que todo aquele que cresce em Jesus pudesse ser salvo. Então, se o desejo de Deus é que o mundo conheça Jesus, então a forma que eu vou honrar a Jesus é proclamando essa palavra, proclamando a redenção de Cristo, a redenção de Jesus Cristo, e que há salvação neste mundo. Então, quando eu recebo a mensagem, e eu posso até recebê-la meio que romantizada, né? Nossa, agora eu vou pregar o evangelho e fazer mil maravilhas. Quando eu me disponho a fazer isso, e aí vem os levantes de Satanás, vem as coisas contrárias que se levantam, né? Eu percebo muito isso na minha vida. Quando a minha vida está super tranquila, mas quando eu proponho fazer algo para o Senhor, algo assim, que eu sei que Deus está me direcionando para algo, eu começo a perceber os levantes de Satanás contra a minha vida, e muitas vezes na parte que eu sou fraco, são as partes que eu irrito mais, ou que eu vou preocupar mais, e aí eu vejo o diabo se levantando, e eu penso, olha, essa é uma estratégia de Satanás para me desviar do meu foco, que é honrar ao Senhor. Porque a nossa mente, a minha vida, e eu creio também que muitos que estão ouvindo, né, vão ouvir essa mensagem, é a seguinte: nós temos foco, e aí nós andamos naquele foco. Mas existem certas distrações que tentam nos tirar do foco. É tipo quando você pensa assim, hoje eu vou entrar para o meu quarto e vou orar 1 hora. O seu foco é orar 1 hora. Mas vai vir distrações para tirar você desse foco. E o que pode ser essa distração? O barulho de uma obra do lado, a preocupações de coisas, de atualizações, talvez de alguma coisa que esteja acontecendo no mundo, na atualidade. Isso tudo tenta tirar. Nós temos um foco, mas vem as distrações. Então, quando eu ponho Deus como prioridade, eu falo assim, Deus vai ser o meu foco e não haverá mais distrações. Deus vai ser o foco da minha vida. E Deus está nos chamando para nós vivermos como pessoas que lembram, que honram o Senhor todos os dias. Sabendo que um dia nós não teremos essa oportunidade de fazer o que nós estamos fazendo aqui hoje. Eu vindo meditando sobre essa palavra, eu lembrei de Billy Graham. Ele morreu, se eu não me engano, com 104 anos. 104 anos. 104 anos é muito. Até hoje, a mensagem dele é divulgada, né, através das redes sociais, das mídias sociais. Livros dele até hoje são vendidos. Mas chega um tempo que Billy Graham, que pegou para estádio lotado, com até o Maracanã, né, na década de 60 ou 70, se eu não me engano, que orava pelos presidentes. Esse homem que foi grandemente usado por Deus, Billy Graham, ele chegou uma época que ele já estava só na casa dele, com a esposa dele, sossegado, tranquilo, meditando no Senhor. Ele já não tinha mais força para sair, para pregar, para ter aquele ânimo, né, de viajar, porque ele já era uma pessoa de idade. Chegou aos 100 anos, 101, 102, se eu não me engano, com 104 anos ele faleceu. Então, por um tempo, não sei qual foi o tempo que ele parou de pregar, por um tempo ele não mais fazia o que ele fazia quando ele era jovem. Nós temos que pensar, mas ele tinha uma certeza, e quando ele era jovem, ele fez o que deveria ter feito. Ele cumpriu o chamado do Senhor para a vida dele. Nós devemos pensar da mesma forma. Eu preciso aproveitar essa oportunidade, eu preciso me dedicar à obra do Senhor, que se o Senhor permitir que eu chegue à velhice, e já não tenha mais aquele ânimo, talvez até vontade eu tenha, mas eu não tenha o corpo físico preparado para talvez ficar horas nas ruas pregando o evangelho, fazer uma viagem missionária além dos confins da terra, além dos confins, né, além do oceano, vamos dizer assim. Eu sei que quando eu estiver
Essa oportunidade eu fiz. Quando eu tive essa oportunidade, eu me dediquei ao Senhor. O Senhor está chamando nós para, olha, vocês não têm o tempo todo para pregar. Pregue agora. Vocês não têm a vida toda para fazer a minha vontade. Faça agora. Faça agora. Porque nós não sabemos a hora em que o Senhor vai nos chamar. Talvez nós nem chegamos à velhice. Talvez o Senhor nos leve, né? Nós morremos, acontece uma tragédia, qualquer coisa. E aí acaba. Mas enquanto eu estiver vivo, que Jesus seja o centro da minha vida. Eu lembro do pastor, um dos pastores, teve um acidente da TAM, o avião estava chegando em Guarulhos, né? Ele foi para descer, ele não consegue frear a pista, né? E vai direto, bate e morre lá, mais 100 pessoas no avião. E uma pessoa que morreu daquele acidente era um pastor muito conhecido, ele viajava o Brasil todo pregando. E aí ele tem um sonho em que ele vê corpos embrulhados em sacos pretos, e nesse acidente que ele estava, que ele morreu, as pessoas saíram carbonizadas, né, os corpos foram recolhidos e colocaram em sacos pretos. E aí ele fala assim, que o Senhor fala com ele, pregue enquanto é tempo, pregue, ore, jejue enquanto se pode fazer isso. E aí o Senhor, quando traz essa mensagem em Eclesiastes 12, traz-nos a revelação, olha, vocês não têm o tempo todo, a eternidade para pregar o evangelho, nós somos limitados a um tempo aqui nessa terra. E nesse tempo, então, eu devo falar assim, Senhor, eu vou honrar o Senhor, eu vou lembrar do Senhor, tá? Porque nós podemos viver a nossa vida sem se lembrar de Deus, viver a nossa vida sem se lembrar do Senhor. E é fácil fazer isso, viver a vida sem se lembrar do Senhor. É simplesmente não ler a Bíblia, não orar, não sair para pregar o Evangelho, não se dispor para fazer a obra do Senhor. Mas o Senhor está nos chamando para se dispor, entregar os nossos corações para aquilo, para a obra dele, para aquilo que ele deseja, sabe? Cozinho, eu e o Clemildo, em nome de Jesus, iremos para a África, pregar em nome de Jesus 10 dias o Evangelho pela África. Mas eu sei que aqui vai ter pessoas intercedendo, clamando, e que também vão estar honrando ao Senhor com as intercessões, com o clamor, com a paz. Declarando a paz, declarando cura, declarando a vitória de Cristo Jesus. Lembre-se do Senhor, que nós podemos lembrar do Senhor todos os dias, porque um dia vai ser a última vez, e muitas das vezes essa última vez nós não vamos nem perceber que foi a última vez que nós fizemos aquilo. Tem muitas coisas assim na nossa vida. Eu lembro uma vez do Diante do Trono, a Ana Paula cantando, ela cantando uma música sobre a volta de Cristo, e era do CD Aleluia, se não me engano, e ela termina assim, ela fala assim, essa é a última vez que nós cantamos o Diante do Trono, canta essa música. Aí as pessoas, tipo assim, acabou. Porque um dia nós vamos cantar essa música a última vez, Jesus vai ter voltado. Então vai ser um dia, talvez um dia, vai ser a última vez que nós vamos no culto, e nós não vamos perceber que foi a última vez que nós vamos no culto. Eu lembro da minha avó, ela foi num culto, aí não estava podendo andar direito, você estava idosa. Aí um dia, numa quinta-feira, ela arrumou para ir na igreja, e aí a minha mãe perguntou assim, por que você tá arrumada? Você, porque eu tenho tipo culto. Aí ela falou, não, hoje é quinta-feira, o culto é no domingo. Aí você me lembra, domingo eu tenho de ir na igreja? A minha mãe falou assim, lembro, domingo. E acabou que chegou no domingo, ela estava no hospital, e na segunda ela veio falecer. Teve um dia que foi o último culto que ela foi. Tem um dia que vai ser o último evangelismo que nós vamos fazer na praça. Nós vamos participar do evangelismo na praça, vamos evangelizar, vamos pregar, e aí talvez, não necessariamente vai morrer no outro dia, mas vai fazer outras coisas, esquece de ir nos próximos evangelismos, e aquele evangelismo foi o último evangelismo que você foi. A última reunião de oração, a última pregação para falar de Jesus, ou seja, um dia não vai ser a última vez que nós vamos fazer alguma coisa. Mas nós temos a certeza dessa salvação, e é por isso que devemos nos comprometer a nossa vida, a nossa mente, em dedicar ao Senhor. Dedicar a nossa vida ao Senhor. Falar, Senhor Deus, independente se é o último ou o primeiro,
Eu quero que a minha vida seja dedicada ao Senhor. Esse é o chamado do Senhor para a nossa vida. Olha, dedique-se ao Senhor. Dedique ao Senhor. Porque para não vivermos com consciência pesada, sabe? Chegar talvez na velhice e falar assim, nossa, eu já não consigo andar, eu já não consigo andar, eu já não consigo, eu já não consigo falar, eu não consigo... Mas eu tenho certeza que quando eu podia falar, quando eu podia ver, quando eu podia andar, eu estava dedicando para fazer a obra do Senhor. Eu estava dedicando a minha vida ao Senhor. É isso, é nossa, é essa a intenção. Olha, quando chegar um mau dia, eu não vou me arrepender, porque nos bons dias eu me dediquei ao Senhor. Quando chegar os maus dias, eu não vou murmurar, mas eu vou me regozijar, porque nos bons dias eu me dediquei ao Senhor, eu me entreguei ao Senhor, eu pude fazer para o Senhor, sabe? Tem gente que deixa muito para depois, aí quando o depois chega, já não consegue mais fazer. Então nós podemos decidir no dia de hoje fazer para o Senhor aquilo que Ele está nos chamando para fazer, porque pode chegar um dia, com nós, talvez lá com 80, né? Eu com 80 anos, Fabi com 85, nós se encontramos, aí com maravilha, e aquela coisa toda. E aí, nossa, lembra quando nós evangelizava, e nós evangelizava na outra, e aí outra pessoa com a mesma idade que a gente, 80, 90 anos, nossa, eu queria tanto ir na rua evangelizar, mas quando eu tinha, eu não ia, tinha preguiça, ficava em casa. Agora que eu posso, que eu quero ir, meu corpo já não permite, eu não consigo ficar em pé, eu já não consigo ficar até tarde. Olha que coisa. Então, por isso o Senhor está nos chamando, lembre-se do teu Criador na tua mocidade, lembre-se do Senhor enquanto você tem saúde, lembre do Senhor enquanto você pode fazer. Porque quando você não puder mais fazer nada dessas coisas, você não vai ter nenhum sentimento de arrependimento, porque você sabe o que você fez enquanto você pôde fazer. É uma questão de escolha, honrar o Senhor. Eu escolho honrar o Senhor e fazer a obra dele conhecida. Eu escolho isso, sabe? Então, nós entramos em uma maneira, em um movimento de busca, de intercessão, se derramar diante do Senhor, para que o nome dele seja conhecido. É isso que nós temos que viver. São muitas as distrações da nossa vida. Quando nós estamos caminhando para esse alvo, que é fazer o nome de Jesus conhecido, muitas são as distrações. Muitas coisas podem nos preocupar e nos tirar desse foco. Mas que possamos novamente olhar para Jesus e falar, não, Jesus, você é o meu foco. Você é o motivo de eu viver. Você é o motivo que me dá paz, alegria. Então, para o Senhor que eu vou viver, é para o Senhor que eu vou dedicar minha vida, é para o Senhor, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, Senhor Pai, te agradeço, Senhor Deus, por esse momento maravilhoso que passamos em Tua presença, buscando o Senhor. Sabemos que o Senhor é fiel e justo para cumprir Suas promessas na nossa vida, Pai. Nos dedicamos, Senhor Deus, diante do Senhor. Queremos nos levantar, Senhor Deus, como pregadores da Tua palavra, como evangelista. Queremos nos levantar, Senhor Deus, como intercessores pela Tua obra. Aviva a Tua obra. Faça conhecido o Teu nome, notório o Teu poder, Pai. Em nome de Jesus, que possamos nos lembrar do Senhor a cada instante, a cada momento. Em nome de Jesus, é o que eu te peço, para a Tua honra e para a Tua glória. Amém. Glória a Deus.